James Buchanan Barnes, mais conhecido como Bucky Barnes, é um dos personagens mais dramáticos, complexos e transformadores de todo o universo da Marvel Comics. Criado por Joe Simon e Jack Kirby, Bucky fez sua estreia em Capitão América Comics 1, publicado pela Timely Comics, que mais tarde se tornaria Marvel, em 1941. Inicialmente apresentado como o jovem ajudante do Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial, ele parecia ser apenas mais um ajudante clássico e otimista, comum nos quadrinhos da época. No entanto, o tempo passou, o universo Marvel evoluiu e Bucky Barnes foi reformulado de maneira surpreendente. Ele voltou à vida décadas depois como Soldado Invernal, um assassino implacável e manipulado pela KGB soviética, dando origem a uma das jornadas de redenção mais pesadas, emocionantes e sombrias da Marvel. Bucky nasceu em Shelbyville, Indiana, e perdeu os pais ainda muito jovem. Seu pai morreu em serviço militar, e sua mãe morreu algum tempo depois. Órfão, Bucky cresceu em uma base militar do exército americano, onde acabou se tornando o mascote da tropa. Com o passar do tempo, demonstrou habilidades físicas impressionantes e uma forte lealdade aos soldados ao seu redor. Foi nesse ambiente que ele conheceu Steve Rogers, o magro e frágil garoto que, após receber o soro do super-soldado, se transformaria no lendário Capitão América. Bucky acabou sendo treinado como um espião e soldado de elite, mesmo sendo jovem, e passou a lutar ao lado de Steve nas batalhas contra os nazistas e a Organização Hydra. Juntos, os dois viveram inúmeras missões e criaram uma das amizades mais fortes e simbólicas da Marvel. No entanto, o que parecia uma vida de luta por justiça tomou um rumo trágico. Durante uma missão para impedir o plano de destruição do vilão Barão Zemo, Bucky caiu de um trem em movimento em plena neve congelante no leste europeu. Todos acreditaram que ele havia morrido. Na verdade, Bucky Barnes não morreu. Ele foi encontrado gravemente ferido por soldados soviéticos que o levaram até a KGB. Como estava sem um braço, os russos implantaram um braço cibernético altamente tecnológico, dando a ele uma força sobre-humana. E, o mais importante, passaram a controlar sua mente. Bucky foi submetido a uma série de lavagens cerebrais e manipulações mentais que apagaram completamente sua memória, transformando-o em uma máquina de matar fria, calculista e sem identidade. Rebatizado como Soldado Invernal, ele passou a operar como um assassino secreto da União Soviética durante a Guerra Fria. Seu envelhecimento foi retardado através de criogenia, ele era descongelado, recebia ordens para realizar uma missão mortal, e então era novamente congelado até a próxima tarefa. Dessa forma, Bucky participou secretamente de eventos históricos, matando alvos estratégicos, sabotando governos e espalhando caos em favor dos interesses soviéticos. Tudo isso sem memória de quem ele era, sem culpa, sem identidade, apenas como um instrumento da guerra. Esse período durou décadas. O Soldado Invernal se tornou uma lenda urbana entre os agentes de inteligência, um fantasma que matava com precisão e desaparecia como fumaça. A grande tragédia não era apenas o que ele fazia, mas o que ele não lembrava. Todo o passado com Steve, seus ideais, seu heroísmo e sua verdadeira personalidade estavam enterrados sob camadas de condicionamento psicológico. O retorno de Bucky Barnes ao mundo moderno aconteceu nos quadrinhos em 2005, na famosa saga Capitão América Soldado Invernal, escrita por Ed Brubaker. Neste arco, o Capitão América descobre pistas sobre a existência do misterioso Soldado Invernal, mas a verdade o abala profundamente. Trata-se de Bucky, seu melhor amigo, dado como morto há décadas. Steve, com a ajuda do cubo cósmico, consegue restaurar as memórias de Bucky, libertando-o da manipulação soviética. O impacto da revelação é devastador. Ao recuperar suas memórias, Bucky é assolado pela culpa e pelo trauma das inúmeras vidas que tirou enquanto era o Soldado Invernal. Diferente de outros heróis que seguem em frente, Bucky mergulha numa crise existencial profunda. Ele não se considera digno de redenção. Seus pesadelos, memórias fragmentadas e sofrimento psicológico tornam sua jornada mais sombria do que a de muitos personagens da Marvel. Mesmo assim, ele decide usar sua segunda chance para tentar corrigir seus erros. Começa a trabalhar secretamente para Nick Fury, ajuda os Vingadores em missões delicadas, e se aproxima novamente de Steve Rogers. A relação entre os dois, agora marcada por dor e culpa, se fortalece com o tempo. O momento de maior destaque ocorre quando, após a aparente morte de Steve, Bucky assume o manto do Capitão América, carregando o escudo e o peso simbólico da justiça que outrora pertencia ao seu melhor amigo. Apesar de não possuir superpoderes como os mutantes ou o soro do super-soldado em sua fórmula original, Bucky Barnes é um dos combatentes mais letais da Marvel graças à combinação de treinamento militar, habilidades de espionagem e o braço mecânico russo, e outras coisas também como braço cibernético.
equipado com força sobre-humana, sensores térmicos e a capacidade de emitir pulsos elétricos. Em algumas versões, ele pode controlar remotamente equipamentos eletrônicos ou reagir automaticamente a ameaças. Treinamento militar avançado. Bank foi treinado nos Estados Unidos e na Rússia como soldado de elite, combatente corpo a corpo, atirador de precisão e mestre em técnicas de infiltração, espionagem e interrogatório. Resistência física. Graças ao tempo passado em criogenia e à manipulação soviética, Bank envelhece mais devagar e tem um condicionamento físico acima do normal. Instintos de sobrevivência. A experiência em guerra, anos de missões solitárias e o trauma psicológico fizeram de Bank alguém com senso aguçado de perigo, desconfiança e reação rápida. O Soldado Invernal, tanto como Bank quanto como Capitão América, desenvolveu relações marcantes com diversos personagens do universo Marvel. A mais importante continua sendo sua conexão com Steve Rogers, que é mais que uma amizade, é um símbolo de irmandade, confiança e redenção. Steve nunca desistiu de Bank, e isso foi essencial para sua recuperação. Outros vínculos marcantes são Natasha Romanoff, Viúva Negra. Durante o período como agentes soviéticos, os dois tiveram um relacionamento romântico e chegaram a trabalhar juntos em missões. Mais tarde, mesmo após recuperarem suas identidades, continuaram tendo uma conexão especial, ainda que complexa. Sam Wilson, Falcão. Inicialmente, a relação entre os dois era tensa, mas com o tempo, Sam e Bank se tornaram parceiros, principalmente no UCM, após a aposentadoria de Steve. A dinâmica entre eles evoluiu para uma amizade marcada por provocações, cumplicidade e respeito. Zemo. O Barão Zemo foi o responsável pela manipulação mental de Bank e também por reativar seus gatilhos como Soldado Invernal. Nos quadrinhos e no UCM, ele representa um dos maiores fantasmas do passado de Bank. Nos cinemas, Bank foi introduzido no filme Capitão América, O Primeiro Vingador, 2011, e rapidamente se tornou um dos personagens mais queridos pelo público. Interpretado por Sebastian Stan, o Soldado Invernal ganhou destaque em Capitão América, O Soldado Invernal, 2014, sendo apresentado como um antagonista trágico e impressionante. Sua trajetória continuou em Capitão América Guerra Civil, 2016, onde sua existência é o estupim para o conflito entre os heróis. Depois, aparece nos dois filmes de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, e finalmente assume um papel protagonista na série da Disney Plus, Falcão e o Soldado Invernal, 2021, onde a profundidade do seu trauma é ainda mais explorada. O Soldado Invernal é, sem dúvida, um dos personagens mais ricos e emocionantes do universo Marvel. Sua história é uma cheia de culpa, perda, memória, redenção e sobrevivência. Poucos heróis passaram por uma transformação tão radical e profunda. De ajudante otimista da Segunda Guerra a assassino reprogramado da Guerra Fria, e depois a símbolo de redenção no mundo moderno, Bucky Barnes representa a ideia de que ninguém está perdido para sempre. Seu caminho é feito de cicatrizes, mas também de coragem para enfrentá-las. No fim, o maior inimigo do Soldado Invernal não foi o mundo ao seu redor, mas a sombra dentro da própria mente. E sua maior vitória não foi derrotar vilões, mas conseguir, pouco a pouco, se perdoar e reconstruir sua identidade. Um homem que caiu no abismo mais escuro, mas encontrou forças para voltar à luz. Comente qual outra história completa você quer no canal e inscreva-se.